Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 59. Bons estudos! Pode ser grande, pode ser pequeno. Você pode ter em casa, levar no trabalho, no ônibus, no carro. Sabe do que eu estou falando? Do rádio, é claro. E este é um dos temas da nossa teleaula de hoje. Oi, você costuma ouvir rádio? Sim, bastante. Todo dia. Ouço bastante. Pois é, além de ver que o rádio é um dos meios de comunicação mais populares do Brasil, você vai ver que dá para aprender muitas coisas com a palavra rádio. Você vai ver que a palavra rádio pode ser um substantivo feminino ou um substantivo masculino, dependendo do sentido que damos a ela. E vai ver ainda que a palavra rádio vai ser muito útil para a gente aprender o que é uma palavra proparoxítona. E você ainda vai ver uma história de uma discussão cheia de fatos e opiniões sobre o rádio, é claro. É forçada a enganar, não vivendo pra dançar, mas dançando pra viver. Poxa, desculpem, eu sabia que vocês estão nesse clima romântico. Imagina, né, cara? A gente tava até pensando numa história pra gente escrever quando tocou essa música antiga no rádio aí. É que a gente estava lembrando das histórias que a mãe do Machado contava sobre as rádios que faziam sucesso quando ela era mocinha. Ai, era tão romântico. E rádio pra mim é coisa do passado. Meu negócio é televisão. Ninguém mais gosta de rádio. Ah, que isso, Alencar? O rádio é um dos principais meios de comunicação do Brasil. E sabe de uma coisa? Essa discussão de vocês acabou de me dar uma ideia. E se a gente escrevesse uma história sobre isso? Boa ideia. Duas pessoas que se encontram e conversam sobre rádio. Cada uma defendendo uma opinião diferente. Bora lá. Opa. Bom dia, dona Araci. Bom dia. A senhora podia ter pra mim um pão de queijo, uma média bem quentinha? Que folga, hein, Luiz? Você não deveria estar trabalhando agora? Hora de folga, né, dona Araci? Aproveitei pra cuidar do corpo e dar 2 dedinhos de prosa com a senhora. Isso é bom. Bom esse pãozinho de queijo. E essa musiquinha suave. Bonita música, né? Me lembra os velhos tempos do rádio. O que é isso, dona Araci? Coisa mais antiga. Esse seu rádio não descansa mesmo, hein? Você quer saber de uma coisa? O negócio agora é televisão. A senhora não acha que se a senhora pusesse aqui umas televisões, não ia dar mais ibope pro bar? E quem é que ia fazer meu serviço? O rádio não me empata. A televisão também não empata o serviço de ninguém, dona Araci. Olha, o rádio é coisa do passado. O negócio agora é televisão. Se eu fosse a senhora, trocava esse rádio por uma televisão. Escuta aqui, meu rapaz. Eu nunca vi nenhum cliente reclamando do meu rádio. E depois ele é um companheirão. Vai comigo aonde eu vou. Ele me acorda e me faz companhia o dia inteiro. Com música, notícia, discussões, entrevistas. Acorda e faz companhia o dia inteiro, com músicas, notícias, discussões, entrevistas. Parece que o rádio é mesmo um companheirão. Tem gente que ouve rádio na rua, no carro, no bar, outros no ônibus, no trabalho. Tem gente ouvindo rádio em qualquer situação. Oi, onde é que você ouve rádio? No ônibus, em casa. No carro. Na sala. É isso aí. E você? Você é da era do rádio ou você acha que o rádio já era? O rádio já é, dona Araci. A minha senhora não convence. O negócio agora é televisão. Você não sabe o que fala, meu rapaz. O rádio ainda é o preferido da população. O que é isso, dona Araci? E tem mais. Rádio é notícia na bucha, em cima da hora. Que é isso? Atual é programa de televisão, que também vai a qualquer lugar. Olha, cada casinha, em cada lugar do Brasil, tem uma antena no telhado. Eu também tenho uma antena no telhado, mas não tenho ânimo de assistir certos programas de televisão. Quanto às rádios, gosto de todas. Se o rádio não descansa, o rádio ainda é o preferido da população. Quanto às rádios, gosto de todas. Vocês repararam uma coisa? Cada hora a gente usa a palavra rádio de um jeito. Algumas vezes a gente fala do aparelho, outras das emissoras. É verdade. Podemos usar a palavra rádio com vários significados diferentes. E acho que a gente já usou todos eles. Será mesmo?
queria que fosse ver no dicionário para ver se tem mais significados para a palavra rádio, hein? Ah, vamos lá então. N-O-P-E-Q... Tá aqui. Rádio. Tem vários significados. Os que nos interessam são esses, que tem a ver com o nosso assunto, que é radiofonia. Rádio. Substantivo masculino. 1. Radiofonia. 2. Aparelho ou conjunto de aparelhos para emitir e receber sinais radiofônicos. 3. Ver radiodifusão. 4. Aparelho receptor de programas de radiodifusão. Substantivo feminino. 5. Estação emissora desses programas. Vamos rever alguns sentidos que a gente já usou. Quando o Luiz disse para Dona Araci, seu rádio não descansa, ele se referia ao aparelho, que no caso é um substantivo masculino. A Dona Araci, quando falou para o Luiz que gostava de todas as rádios, quis dizer que ela gosta de todas as estações de rádio. Rádio, nesse caso, é um substantivo feminino. E na frase, o rádio é o preferido da população, rádio aparece como radiodifusão, que é a emissão e transmissão de programas radiofônicos. Ficou faltando usar a palavra rádio no sentido estação emissora. É justamente o que eu vou falar pro Luiz agora. Eu vou contar para ele do tempo que eu ia às estações emissoras, que são os estúdios onde são gravados os programas. Eram os velhos tempos da Rádio Tupi. Bons tempos aqueles. Ei, Dona Araci. Nossa, falar nesse assunto me faz voltar à minha infância, do tempo que eu frequentava todo dia a Rádio Tupi com meu pai, que trabalhava lá. E como é que eram esses tempos? Era como se eu vivesse num reino encantado, de magia e informação. A primeira rainha que eu conheci pessoalmente foi a Linda Batista. Depois veio a Dircinha, a Marlene, a Dalva de Oliveira e a Mary Gonçalves. Nossa, Dona Araci. Me serve mais um cafezinho pra ficar tomando enquanto eu ouço as histórias. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono. De manhã nós vamos te acordar. São os velhos tempos do rádio. Vamos ver se as pessoas têm lembranças dessa época. Por favor, o senhor tem uma lembrança do tempo do rádio? Tenho. O primeiro rádio que eu tive foi um rádio de galena, em que para procurar a estação, eu morava em Araraquara, no interior nessa época, era uma agulhinha que a gente ia espetando na galena. A galena é um mineral que tem pontinhos de chumbo, assim. Conforme o pontinho, você pegava uma estação. A Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Emilinha Borba, né? É isso aí, bons tempos dessa época do rádio, né? Emilinha Borba, Doris Monteiro, Ângela Maria, Carmen Miranda. E a Carmen Miranda? A senhora conheceu também? Só pela fama. Quando eu estava começando a viver a magia do rádio, a pequena notável já tinha ido para os Estados Unidos fazer sucesso por lá. E a senhora trabalhou no rádio? No rádio? Só ganhei os trocados quando eu desmaiava de emoção ao ver o Calbi Peixoto entrando no auditório para gravar. A senhora ganhava dinheiro para desmaiar? O empresário do Calbi contratava as moças para desmaiar de emoção quando visse o Calbi passando. Eles pagavam 300 cruzeiros para desmaios com gritinhos e 200 sem gritinhos. Isso é coisa do passado mesmo. Hoje em dia o que vale é a imagem. Você viu, tá visto. A imagem não mente. Ninguém te engana. No rádio, o locutor pode mentir, te enganar, engambelar. É como a senhora disse. Antigamente a senhora fingia que desmaiava, gritava. Se antes havia engabelação, imagine agora. Engabelação, como você diz, pode haver em qualquer meio de comunicação, em qualquer época. Eles vão acabar discutindo. Que nada, ele só tá dando a opinião dele. Eu não sei, não. Eu acho que o que vale numa discussão são os fatos. Por exemplo, quando ele fala o rádio já era, é a opinião dele, não é um fato. Mas quando ele falou, como a senhora mesmo disse, vocês fingiam que gritavam e desmaiavam. É um fato. Afinal, foi a Dona Araci mesmo que contou que ganhava dinheiro para fingir que desmaiava. Vocês dois têm razão. Em qualquer discussão, a gente sempre dá a nossa opinião e conta fatos para defender as nossas ideias. Que tal a gente deixar as nossas opiniões de lado e ouvir a opinião da Dona Araci?
É isso aí. Dona Araci continuou a dar a sua opinião. As notícias, menino, são o resultado de um juízo que alguém faz de um fato conhecido. Nós é que temos que escolher a fonte em que confiamos mais. Se o noticiário do rádio, da televisão ou de um jornal estiver a serviço de uma ideologia, de um partido ou de qualquer interesse, vai nos apresentar o fato com os valores que ele quiser. Ô, Machado, você caprichou, hein? Eu só não entendi muito bem O que a dona Araci quis dizer é que as notícias trazem um juízo de quem vai contá-las. O fato é um só. Mas cada pessoa que vai contar traz a sua versão. É verdade. Por exemplo, se 3 pessoas assistem um assalto, cada uma delas vai contar de um jeito. E isso acontece com os meios de comunicação. Os jornais, a televisão, o rádio. Se esses meios de comunicação estiverem a favor de algum interesse, eles vão contar os fatos do jeito que eles quiserem, do jeito que interessar a eles. É por isso, então, que a dona Araci disse que a gente deve escolher a fonte em que mais confiamos. É isso aí. Nesse caso, fonte tem sentido figurado. Quer dizer origem, procedência. Os jornais, o rádio, a televisão contam os fatos. A gente escolhe o que achar mais correto, a fonte que nós mais concordamos. É mesmo. Por isso, então, que os rádios, TVs e jornais são tão diferentes. Jornais, rádios, TVs, será que cada um tem um jeito diferente de contar o que acontece? Vamos ver. Em quem você confia mais? No jornal, no rádio ou na televisão? Ah, no jornal. Acho que na televisão. No rádio. Por quê? Eu acho que é mais de explicar, né? É isso aí. Parece que cada meio de comunicação tem um jeito diferente de dizer as coisas. E cada pessoa pensa uma coisa diferente sobre os meios de comunicação e tem suas próprias preferências. Eu prefiro televisão. Eu não tenho o menor ânimo em ficar sentado do lado de um rádio. Ah, que isso, Alencar? Eu adoro rádio. É um companheirão, sabia? Quanto a mim, eu prefiro estar bem informado. Eu ouço rádio, vejo televisão e leio jornal. É, esse assunto é polêmico mesmo. Por falar em polêmica, ânimo, rádio, isso me lembra um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. As palavras proparoxítonas. Vocês repararam que essas palavras polêmica, ânimo, rádio têm em comum? Simples. A sílaba mais forte, a que a gente pronuncia com mais força quando a gente fala essas palavras, é a antepenúltima sílaba. Polêmica, rádio, ânimo. É mesmo. Quando a gente fala essas palavras, a gente fala com mais força a antepenúltima sílaba. E se vocês repararem, essas 3 palavras têm acento na sílaba forte. É que todas as palavras proparoxítonas têm acento. Legal, gostei dessa regra. Todas as palavras que a gente fala, a antepenúltima sílaba com mais força tem acento. E tem mais uma coisinha. Como vocês podem reparar, quase todas as palavras da nossa língua têm uma sílaba mais forte. A gente chama essa sílaba de sílaba tônica. Legal. Que tal a gente continuar a nossa história? Viram só? História proparoxítona. Proparoxítona. Também é proparoxítona. Que tal agora a gente saber o que o Luiz falou para Dona Araci quando ela disse que os meios de comunicação podem apresentar os fatos do jeito que mais interessar a eles? Calma, Dona Araci. Eu já vi que a senhora tá ficando nervosa comigo só porque eu não gosto de rádio. É a mudança dos tempos. Que é isso, Luiz? Eu não vou brigar com você por causa de uma diferença de opinião. Melhor assim. Bom, agora eu tenho que ir. Outra hora eu volto para ouvir mais casos daquele tempo dos reis e das rainhas. Eu vou esperar. Vou contar coisas que você não sabe. Então tá bom. Tchau. Ah, a conversa acabou? Eu tava gostando. É que a nossa teleaula de hoje já está acabando. A gente vai saber mais sobre a conversa da Dona Araci com o Luiz na próxima teleaula, que é a segunda deste módulo. Então, vamos revisar. Vamos lá. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a gente pode usar a palavra rádio com vários sentidos. E que, dependendo do sentido, a palavra rádio pode ser um substantivo feminino ou masculino. Você também viu que a maioria das palavras da nossa língua tem uma sílaba mais forte, a sílaba tônica. E que quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a palavra é chamada de proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
E você viu ainda o início de uma nova história cheia de fatos e opiniões. Até a próxima.